Portanto, assim como vocês receberam a Cristo Jesus, o Senhor, continue a viver nele, enraizados e edificados nele, firmados na fé, como foram ensinados, transbordando de gratidão. Colossenses 2, do 6 ao 7. Bom dia! Estamos de volta com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Nós estamos meditando na vida de Davi, o homem segundo o coração de Deus. E hoje, a partir desses devocionais anteriores, nós estamos vendo a outra face do caráter de Davi. Há diferenças, no caráter. Em 2 Samuel, então, 11, capítulos de 11 a 27, nós temos algo muito importante. Urias, ele respondeu: a arca e os homens de Israel e de Judá repousam em tendas. O meu senhor Joabe e seus soldados estão acampados ao ar livre. Como poderia eu ir para casa para comer, beber ou deitar-me com a minha mulher? Juro por teu nome e por tua vida que não farei uma coisa dessas. Nós vimos o pecado de Davi começar em sua vida no pensamento e terminar na concepção de um bebê inocente com a esposa de outro homem. Podemos ver a maior das provas do desvio do seu coração na maneira como ele reagiu à notícia da gravidez de Betseba. Quando Davi ouviu a notícia de que Betseba estava grávida, ele tentou imediatamente encobrir o seu pecado. Mandou chamar o marido dela, Urias, para que ele pudesse ter relações com sua esposa e pensar assim que o bebê era dele. A conversa inicial de Davi com Urias foi, na melhor das hipóteses, insincera, mas no fundo, na verdade, foi desprezível. Em 2 Samuel 11, 7 e 8 diz assim: quando Urias chegou, Davi perguntou-lhe como estavam Joabe e os soldados que estavam indo à guerra e lhe disse: vá descansar um pouco em sua casa. Urias saiu do palácio e logo lhe foi mandado um presente da parte do rei. Você já percebeu quando alguém mostrando interesse por você por um motivo oculto? A maioria de nós já observou comportamentos como esse. A Bíblia não dá sinal de que Urias percebeu a desonestidade do seu rei. Pelo contrário, a nobreza de Urias desmontou o plano de Davi. Urias recusou ir para casa e encontrar-se com sua esposa enquanto seus companheiros estavam no campo de batalha. Se tão somente o seu comandante tivesse agido com tal nobreza. A nobreza de Urias pôs Davi em xeque. O rei teve a oportunidade de confessar o seu pecado ou continuar encobrindo como um mal ainda maior. Então, ele escolhe a segunda opção. Vimos que Joabe era um homem falho de caráter. Ele confiava em Deus nos assuntos de guerra, mas aparentemente não tinha escrúpulo em relação a assassinatos. Observe que quando Joabe matou Abner, Davi reprovou sua atitude de forma clara e pública, mas agora Davi achou que os talentos de Joabe serviam aos seus propósitos. Em uma das maiores traições já registradas na história, Davi ordenou a Joabe que Urias deveria ser morto na batalha. Ponha Urias na linha de frente e deixe-o onde o combate estiver mais violento para que seja ferido e morra. 2 Samuel 11:15. Então, o marido de Betseba assinou sua própria sentença de morte. Nós nos entristecemos ao pensar como Urias deve ter se sentido quando viu as tropas o abandonarem no campo de batalha para que ele morresse. Imagino, no último momento, ele percebeu que o bondoso rei Davi e sua esposa, a quem ele havia jurado sua fidelidade, foram cúmplices em sua morte. Uma coisa nós sabemos, e Davi certamente deveria saber:
o Deus de justiça, não deixa atitudes dessa natureza ficarem impunes. Como alguém que um dia conheceu o Senhor tão bem e depois esqueceu-se de quem ele era? Davi esperou que Betseba cumprisse o seu luto e em seguida acrescentou o seu rol de esposa e ela deu à luz a um filho. Você deve conhecer bem essa passagem bíblica, mas já desejou secretamente alguma vez mudar o passado? Imagine como o coração do Senhor é ferido quando nos comportamos como se não fôssemos seus filhos. Sem dúvida, Deus se entristeceu com o pecado de Davi. Embora soubesse que tal transgressão aproximava-se, considerando os relatos que lemos, o coração de Davi estava muito mais distante do Altíssimo do que nós possamos imaginar. Se Davi fosse acusado de ter um coração distante e julgado em tribunal, que provas haveria para condená-lo? Como membro do júri e não como o juiz, considere essas 4 evidências do distanciamento do coração de Davi. Primeiro, Davi recusou muitas oportunidades de se arrepender de seu pecado e diminuir as acusações contra ele. A maioria de nós já experimentou um súbito e devastador desejo carnal. Porém, nesse caso, clamamos por ajuda antes que o pecado nos consuma. Outras vezes, lançamos-nos em uma porta giratória de pecado, assim como Davi, e acabamos então permanecendo em um ciclo destrutivo. Por que você acha que Davi não se arrependeu? Você pode perguntar a si mesmo, por quê? Algumas vezes não me arrependi nos estágios iniciais do pecado? Depois de Davi ter cometido o adultério, embora a consequência da gravidez já tivesse manifestado, ele poderia se quebrantar perante Deus, se arrepender, clamar por misericórdia e pedir a Deus que o ajudasse a limpar a imundície que tinha feito. Durante seu encontro com Urias, ele teve muitas oportunidades para avaliar suas atitudes e retroceder, mas ele não o fez. O rei era um homem com o Espírito de Deus nele. Você pode ter certeza que o Espírito estava fazendo o seu trabalho de convencimento do pecado. Todavia, infelizmente, Davi apagou o Espírito de tal forma que foi capaz de resistir ao seu convencimento muitas e muitas vezes. Poucas coisas deveriam nos trazer temor, mais do que perceber que o convencimento do Espírito se enfraqueceu em nós a ponto de mais não sentirmos o arrependimento nem a dor pelo nosso pecado. Sabemos que estamos perigosamente distantes quando pecamos e sentimos pouquíssimo peso de culpa, quando deveríamos correr para os braços do Pai e o mais rápido possível. Davi, ele não foi movido pela mesma integridade de Urias. O coração desviado do rei não foi contagiado pelo encontro com a genuína integridade. O Salmo 78:12 diz que Davi apacentou seu povo de coração íntegro, lembra? A integridade de Urias deve ter despertado tanta sensação de perda em Davi que o fez não ter aguentado mais ficar tão longe do Senhor. Infelizmente, quando as pessoas afastam-se de Deus assim, o comportamento delas, tende a irritar e muitas vezes negar o seu estado pecaminoso. Ainda que elas reconheçam seus erros, a pressão do pecado, ela costuma ser mais forte que o desejo de colocar as coisas em ordem. Davi certamente reconhecia a integridade. Na maior parte da sua vida, seu caráter esteve repleto dela. Quando encontro alguém com um caráter santo, logo nós pensamos, quero ter um caráter como ele. Senhor, ou então, por favor, Senhor, faça com que eu seja um exemplo como ele. Mas Davi, na verdade,
ele tentou encobrir o seu pecado. Amados, que essa seja uma reflexão para nós pensarmos como está o nosso coração, perto, longe, mais ou menos do nosso Senhor, da integridade do nosso Senhor. Que nós possamos refletir, porque há tempo de nós nos livrarmos da culpa do pecado. Ainda há tempo para corrermos para os braços do Pai o mais rápido possível e confessarmos os nossos pecados, pois Ele é fiel e justo para nos perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda a imundície. Amanhã nós daremos continuidade a esse devocional, vendo quais são os outros atos em que Davi caiu e como nós podemos não cometer os mesmos erros. Que Deus abençoe você e até amanhã com as nossas reflexões matinais enraizados em Cristo. Deus te abençoe e até lá.